Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer a Deus por mais um dia de vida e agradecer também a cada um de vocês que estão sempre conosco nos acompanhando. Bem, gente, hoje eu tenho o orgulho de receber aqui em casa dois grandes amigos. A Cida Garcia, todos vocês conhecem, ou pelo menos a maioria, e o filho dela, o Diego, que eu me lembro dele ainda na sua barriga, né, Cida? Verdade. O Diego, atualmente, mora em Portugal, ele é engenheiro de produção, pós-graduado. Ele trabalha remotamente com suporte a projetos de softwares. Tá vendo, né, diretora? Você tá ouvindo, né? E uma das maiores paixões do Diego é viajar, é conhecer novas culturas, não é isso, Diego? É isso mesmo. A Aparecida atualmente trabalha na prefeitura em Antônio Carlos, funcionária pública municipal. Por sinal, esteve há muitos anos atrás como funcionária pública municipal, depois ficou um tempo fora de Antônio Carlos e agora a boa filha a casa torna, não é assim que eles falam? Diego e Cida, sejam muito bem-vindos à cozinha da minha casa, literalmente na cozinha da minha casa. E nós, da Hora da Prosa, Diego e Cida, quisemos convidá-los, e eu até agradeço vocês terem aceito o convite, porque é muito bacana saber, eu conheço um pouco da história de vocês, mas tem muita gente em Antônio Carlos, muita gente aqui na região que gostaria também de conhecer. E, para mim, a história de vocês é uma história de muita superação, né? Uma história de muitas histórias. E, pela primeira vez, aqui na Hora da Prosa, que a gente recebe mãe e filha, olha que bacana, né? Eu acho que em nenhuma das outras nós recebemos. Não, veio a Emília, mas a Emília não participou da prosa, ela ficou só assistindo. Então, realmente, é a primeira vez que a gente recebe uma mãe e um filho juntos. E eu sei da ligação, Cida, que você tem com o seu filho, né? Uma ligação, acho que mais de amizade que de mãe e filho, né? A gente vê como vocês são apaixonados um pelo outro. Então, nós vamos começar um pouquinho com a sua mãe, tá, Diego? Tá bom, então. Cida, queria que você contasse para nós, assim, aonde surgiu a Aparecida Garcia? Como é que ela surgiu? Né? Ela nasceu em Antônio Carlos, de que família que você veio? Conta aí um pouquinho para nós. Boa noite, Cristina. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui na Hora da Prosa. Obrigado. E obrigada pelo convite, né? Pelo carinho que você sempre teve comigo e com meu filho, principalmente, né? Desde pequeno. Então, eu agradeço muito. Então, Cristina, eu nasci na borda do campo, né? Meu pai é da borda, né? Meus avós, por parte do meu pai, são da borda, né? Foram da borda. E meu pai saía para trabalhar fora na época e conheceu minha mãe lá em Dionísio, perto de Timóteo, Fabriciano. Maurício é Maurício. longe, hein? E casaram, minha mãe tinha apenas 16 anos e veio embora para cá. Ela não conhecia ninguém aqui, ela veio sozinha para cá. Sofreu muito, né? Na época, mas veio embora. E a gente morou na borda 12 anos. Fomos criadas lá com as irmãs de caridade, com os padres, né, com o pessoal da fazenda. Meu pai sempre trabalhou na fazenda, né, com o pessoal lá dos Andrades e tal. E depois de 12 anos, meu pai conseguiu comprar uma casinha aqui em cima e a gente veio para Antônio Carlos. Vocês eram vizinhos da Silvia? Sim. Né? Entendeu? Uma casinha com muita dificuldade, ele comprou essa casa e a gente veio para Antônio Carlos. Mas nesse período de 12 anos, eu morava na borda, estudava aqui, vinha a pé, sol, chuva, né? E estudava aqui na FEBEM, estudei aqui na FEBEM. E depois viemos para Antônio Carlos. O Cida, quando você fala, morava na borda, né? Eu fico pensando, gente, na nossa infância, a gente ia na borda a pé, né?
Hoje ninguém vai mais a pé, só vai de carro. Acha longe, né? Mas era muito bacana, porque a gente estudava com muito sacrifício, né? Não era tão fácil como atualmente. Eu me lembro muito bem do seu pai de bicicleta, né? Eu lembro muito da sua mãe sempre foi uma pessoa muito alegre, Sim. né? Eu lembro muito da Geralda. Muito Então, bondosa, assim, né? é bacana a gente sentar ao redor de uma mesa e contar essas histórias, né? E eu falei, de que eu me lembro de você ainda na barriga da sua mãe, porque realmente eu me lembro. Né? E interessante, você não deve lembrar disso, mas você, quando era pequenininha, você não podia me ver, não. Mas você não corria de mim, não. Pelo contrário, você corria para o meu lado. E a gente acabou criando esse carinho, né? Porque as crianças geralmente correm de mim e você corria para mim. É muito interessante isso. Ô, Diego, agora vamos ouvir um pouquinho você. Hoje você está em Portugal. Como é que você foi parar em Portugal? Que história foi essa? A Aparecida te mandou para lá? Você foi sozinho? Como é que foi isso? Foi uma história bem longa, na verdade. Primeiro, boa noite, Cristina. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Boa noite, eu que agradeço. A minha mãe já tem falado há muito tempo, né, do programa e dessa conversa leve, eu já assisti também, lá de Portugal. Mas eu fico ouvindo minha mãe falar sobre as coisas e eu vejo o quanto isso foi importante para criar a base das decisões que eu tomo hoje. Né? Eu falo muito porque eu me lembro de tudo, desde os momentos em que meu avô trabalhava na borda, né, e eu ia passar. A minha memória eu acho que é muito boa em detalhes. Me lembro uma vez de correndo para você e te abraçar no campo da FEBEM, da FEBEM. E por lembrar disso, né, da minha mãe e do esforço que ela teve na vida, né, falando um pouquinho, depois minha mãe vai falar um pouquinho, mas minha mãe sempre batalhou muito por mim, né, junto com os meus avós e com os meus tios, mas ela me criou sozinha. Então minha mãe é um pai e uma mãe para mim. E sempre foi um pai e uma mãe para mim. E a minha mãe, ela sempre se dedicou muito em me dar a melhor educação do mundo, em correr atrás das coisas para que eu pudesse realmente seguir os meus sonhos. A minha mãe, ela vendeu o cachorro-quente, ela vai falar isso também depois, mas vendeu o cachorro-quente para pagar a escola para mim, no Espírito Santo, para que eu pudesse conseguir fazer uma faculdade boa, trabalhar, conseguir oportunidades, seguir dessa forma. E aos 30 anos, né, a minha vida mudou um pouco. Na verdade, eu comentei com você, tive algumas mudanças na minha vida e senti que era um momento realmente de fazer valer a pena tudo que a minha mãe já fez por mim, e seguir um sonho que eu sempre tive de morar fora. Eu já tinha saído com a minha mãe daqui de Antônio Carlos, eu saí aos 11 anos, 12 anos. E é engraçado ela falar que ela saiu aos 12 anos da borda para vir para Antônio Carlos. E aos 12 anos também nós saímos daqui e fomos para o Espírito Santo. Eu adoro esse número. 12, né? Número bonito. E aos 12 anos eu fui para Vitória e comecei a entender a importância das mudanças, né, na vida da gente. Elas vão acontecer de alguma forma ou não. E a gente foi para Vitória, voltamos para Juiz de Juiz de Fora, né, eu tive uma oportunidade, me formei em engenharia lá em Juiz de Fora, tive a oportunidade de entrar numa empresa americana como trainee e fui transferido para São Paulo. Em São Paulo eu também trabalhei em mais 2 multinacionais, fiz minha pós-graduação e depois aos 30 anos, eu decidi realmente que eu acho que um dos sonhos que ainda faltava para me realizar na minha vida era realmente trilhar uma oportunidade fora do país. Mas é engraçado que quando a gente trilha os sonhos, a gente não faz isso sozinho. Eu falo com minha mãe, é um sonho meu, mas ao mesmo tempo a minha mãe esteve lá comigo em cada lugar que eu pisei, sabe? As pessoas olham, o Diego foi, e eu fui num momento que eu acho que, eu acredito muito em Deus, Deus faz tudo certo. E eu fui em 2019, já pensando que minha mãe ia no final do ano, estava tudo planejado, nós íamos seguir com o plano, só que infelizmente a gente teve no meio disso tudo uma pandemia. E aí eu tive 6 meses, depois eu tive que ficar trancado, eu não podia voltar, senão eu perdi todo o processo de documentação que eu fiz lá. Além disso, os voos foram bloqueados. E eu comecei a ver um sonho
né, talvez se tornar um pesadelo e ao mesmo tempo um desafio muito grande para mim, pessoal, mesmo, um crescimento pessoal muito grande dentro de mim, porque eu estava longe da minha família, eu passei situações muito difíceis, porque se fosse fácil, as pessoas, e não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estaria lá, né? Todo mundo faria. Mas eu acho que o que me suportou realmente lá foi o apoio que eu tenho da minha mãe, em palavras que talvez a gente nem compartilhe com ninguém, mas por mais que ela sofra na distância, ela fala comigo: Diego, é o seu sonho, eu quero te ver feliz. Se você está feliz, eu estou feliz. E é a frase que minha mãe sempre traz para mim, sabe? E em Portugal, durante esses quase 3 anos, fariam em agosto, eu tive Covid 2 vezes no meio da pandemia. E a mãe chorando. Passei mal, escondi da minha mãe, a gente não quer preocupar, ela não quer me preocupar lá, eu não quero preocupar ela aqui. E realmente, ano passado, quando eu pensei em largar tudo, eu falei: não, eu não aguento mais, eu vou largar tudo. Todos os órgãos governamentais de Portugal estavam fechando por causa do Covid. Eu falei: vou largar tudo, comprei minha passagem para vir e não quero saber. E quando eu fiz isso, Deus falou comigo: em 3 dias a sua documentação vai sair. E eu falo, às vezes, quem quiser acreditar, não acredito, mas eu vi essa voz assim nítida na minha cabeça. E realmente, depois eles me ligaram, agendaram o dia, fiz minha documentação. Hoje eu sou residente português, posso ir voltar o momento que eu quiser. Tive uma oportunidade bacana agora de trabalhar remoto, né? Ou seja, eu posso trabalhar daqui, posso trabalhar de qualquer outro lugar. Isso abriu um leque muito grande. E hoje eu olho há 3 anos atrás, né? E vejo que hoje eu estou aqui com a minha mãe planejando os próximos passos, quando ela vai lá, quando minha filha vai lá. Isso é muito bacana, sabe? Eu acho que o que eu aprendi realmente é que a gente não deve desistir. Pode parecer clichê, mas a gente não deve desistir dos sonhos que a gente tem. Nunca, sabe? Pedir orientação para Deus sempre. Sonhos, talvez, para as pessoas que estão em volta, elas vão te julgar de todas as formas: você é louco, você é assim, você é assado, você, enfim. Mas se você tem essa certeza dentro de você, e se a pessoa mais importante da sua vida está dando apoio para você, não importa o restante, sabe? Eu achei 2 coisas que você falou interessante. Primeiro, quando você fala que a sua mãe estava sempre com você, bacana isso, né? Porque a pessoa para estar perto, ela não precisa estar fisicamente perto. Isso é muito bacana, né? É legal a gente ouvir um filho falar que por onde levar, a mãe está ali. Isso é muito bacana. E outra coisa que eu achei legal, Diego, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que muitas pessoas sonham como você sonhou, de ir embora, de ir para outro país. Hoje é muito mais fácil do que Sim. antes. Mas, às vezes, a pessoa também acha que é muito fácil. É chegar lá e a vida melhorou da noite para o dia. E não é isso. Você mesmo falou aí que no início não foi fácil. E quando você fala não foi fácil, o que você quer dizer com isso? O que não foi fácil? Quando você decide morar fora do seu país, né, você já começa a encontrar, você tem certezas de que um dia você vai chegar num momento e numa conquista maior, mas as dificuldades, eu acho que elas começam, falando de tudo que eu passei, na diferença cultural, né? A gente se vê amparado, né, por pessoas boas que te acolhem, mas a cultura é totalmente diferente. E quando você decide ir para Portugal, se você não tem uma nacionalidade, se você não é filho, não tem nenhum parentesco com português, você vai, né? E você manifesta um interesse perante o governo português de morada, né? Então, até então, você vai para Portugal sem emprego, sem nenhum tipo de renda. Então, é importante que ter esse planejamento prévio, se realmente é um desejo, um sonho para Portugal. Só que quando você manifesta esse interesse de morada em Portugal, o governo português ele não pode te aceitar como um profissional dentro das áreas que você atua, né? Então, eu fui formado em engenharia de produção,
Mas quando eu cheguei lá, eu não podia exercer minha profissão. Então você tem que aceitar o trabalho que tem disponível, cujo né, o dono da empresa, ele precisa provar que aquela mão de obra ele não tem em Portugal. E aí o que ele faz? Os trabalhos mais comuns que as pessoas trabalham quando se mudam são em limpeza, né? Eu já trabalhei em limpeza, trabalhei em restauração, lá fala restauração em restaurantes, trabalhei panfletando, trabalhei e tenho muito orgulho de falar disso. Muito orgulho mesmo. Tem mesmo. Cada trabalho que eu passei, em limpeza no ginásio, que é na academia, panfletando, em restaurantes, servindo as pessoas, me deram mais essência ainda e respeito pelo que cada um é, sabe? Então, quando eu falo que foi difícil, também foi uma bagagem muito grande. E eu tive que passar por tudo isso profissionalmente. E aí, quando eu estava trabalhando, eu vi em vários momentos sendo desligado ou o emprego encerrando por causa do Covid. A pandemia, ela fechou tudo. Como eu ainda não tinha uma residência portuguesa, eu não tinha direitos, auxílios, enfim, isso por parte do governo. A sorte é que realmente eu tinha um planeamento, tinha uma economia para que eu pudesse suportar em alguns momentos a falta até de emprego. Mas em modelos comuns, esse processo ele dura em torno de um ano e meio. Para mim durou 2 anos e meio, eu acho. Mas e eu acho que a maior dificuldade foi, né, às vezes eu falo que as pessoas elas olham o Instagram é lindo, né, o Instagram ele mostra aquilo que você quer mostrar, mas as pessoas não veem um terço do que está acontecendo, dos momentos que você estava chorando sozinho, dos momentos que você queria o colo da sua mãe não tinha, dos momentos em que você se via perdido. E eu agradeço muito a Deus, porque Deus sempre colocou as pessoas certas no meu caminho, sabe? Nos momentos em que eu pestanejei, pensei em parar, vinha alguma coisa e falou, não é esse caminho, você está aqui, você consegue. E hoje eu estou aqui para dar esse retorno, né, para falar isso. E quando eu corri atrás dos meus sonhos, todos eles foram pensando na minha filha, na minha mãe, na minha família, em vê-los próximos de mim também, com uma oportunidade diferente. E eu falo, se eu pudesse, eu abraçava todo mundo e levava para essa oportunidade. E mudar para um outro país também, ele te dá a oportunidade de entender que a sua religião não é a melhor do mundo, né? Que o seu pensamento sobre diversos fatores não são os perfeitos ou os melhores do mundo. Existe mais de 100. Cada um tem uma religião, a gente tem que aprender a respeitar o próximo. E é um exercício diário de respeito, né, de empatia, né, que eu quero muito que a minha mãe participe disso, que a minha família participe disso, que faz a gente crescer muito como pessoa mesmo e desapegar até de algumas questões materiais e dinheiro e ver que talvez a bagagem que você está adquirindo ali ela seja muito maior para você como pessoa, sabe? Com certeza né? Com certeza Mas essas são as dificuldades, assim, eu acho que foi um período que, momentos que eu fui lá embaixo mesmo, no ano passado, por exemplo, a minha avó Arlete, né, avó de criação, faleceu. A minha mãe não sabe, mas eu fiquei muito mal. Eu não quis nem transparecer, eu fiquei uma semana chorando dentro de casa. E assim, as pessoas às vezes não veem isso, sabe? Não veem que as coisas, essa parede, esse bloqueio, a gente acaba trazendo pra gente para não preocupar as pessoas que a gente ama. E às vezes a gente cria até um disfarce ali, numa ligação, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Tá. As pessoas, elas... Você já viu um ditado? Que as pessoas... como é que é o negócio da cachaça? Elas não vêem as cachaças. A cachaça que a gente bebe, mas os tombos que a gente leva, né? É mais ou menos isso, né, Diego? Mas olha, o Diego, com tudo isso aí que você está falando, se fosse para você voltar lá atrás, 3 anos, você faria ou não de novo? Faria.
Maria, hoje eu me vejo uma outra pessoa, sabe? E tudo que eu dava valor, eu acho que hoje eu dou muito mais valor ainda. O que eu falo assim, minha mãe é meu suporte. Minha mãe, se precisar, eu largo tudo pela minha mãe, pela minha filha. E vou estar do lado dela porque ela precisar. Ela é meu suporte para estar correndo atrás dos meus sonhos. E a minha mãe não comenta, às vezes não fala, mas tem certas circunstâncias que a minha mãe, eu me vi, por exemplo, que eu me lembro, quando eu penso em desistir, eu lembro dessas situações assim, e que me fazem repetir e fazer de novo. Uma vez em Vitória, nós moramos em Vitória, no Espírito Santo, com a minha mãe. A gente estava em casa, e a minha mãe estava desempregada. Estava desempregada, ela não tinha mais dinheiro para poder pagar a escola para mim. A gente estava vendo, enfim, uma outra escola. A gente estava com dificuldades em casa, minha mãe não tinha dinheiro para comprar comida. Não tinha dinheiro para comprar comida. As pessoas não sabem disso, sabe? As pessoas veem. Agora já sabe. Elas não sabem disso. E a minha mãe estava em casa e eu lembro, eu estava orando, minha mãe também rezando para Deus, orando. E eu lembro que uma vizinha foi chamar minha mãe para ir na farmácia. Ah, vamos ali na farmácia comigo, preciso comprar uma coisa ali. E aí minha mãe dá uma voltinha. Minha mãe muito triste, chorando e tudo. Ela foi, a vizinha entrou na farmácia, ela estava quase chorando, ela baixou a cabeça. Quando ela baixou a cabeça, tinha R$ 50 no chão. Ela foi no mercado, comprou as coisas, trouxe para casa, e eu falo, Deus é tão perfeito, sem tirar nem pôr, sabe? E a minha avó, você sabe quanto eu amava minha avó e amo minha avó e meu avô. A minha avó, por exemplo, eu sinto ela tão próxima, sabe? Em vários momentos, e tudo que ela fez por mim, tudo que ela colocou para ajudar minha mãe, sabe? Meu avô, me fazem realmente não desistir. Realmente correr atrás, realmente ter força, realmente ter garra para realizar meus sonhos. E colocar a família, talvez o hoje não, porque entrou uma pandemia, amanhã não, mas no momento e no lugar que eu quero tê-los comigo, com felicidade, com devido conforto, enfim. Né? Correr atrás. Com certeza. Né? Uma coisa comum você tem com a sua mãe, né? Chorando igual a mãe. Sou chorar. Somos, acho que a família ai. Mas eu tô brincando, porque eu também sou, sabe? Eu tô brincando até para não acompanhar vocês. Cida, agora vamos descansar um pouquinho o Diego. Eu estou ouvindo aqui o Diego falar e tentando me colocar no seu lugar, só que é difícil, né? A gente nunca se coloca no lugar de uma mãe. Como é que é para você ter um filho bacana desse? Bem, Cristina, na verdade eu não tenho filho. Eu tenho, né, meu pai, mas ele também é um pai para mim, né? Porque tudo na minha vida acho que qualquer coisa que eu precise, ele está ali para me ajudar, para me apoiar, né? Sempre com conselhos maravilhosos e sempre com a palavra certa na hora certa, entendeu? Então, assim, é um ouro, é uma pedra preciosa na minha vida. É a minha razão de tudo. Né? Tudo que eu passei na minha vida, todo sofrimento, todas as dificuldades, isso tudo não é nada perto do filho que eu tenho hoje. É um presente, né? Sabe? Eu faria tudo de novo. Só mãe, menina. Eu passaria por tudo que eu passei, porque, igual ele falou, as pessoas não sabem, né? É só a gente mesmo que sabe. Até o fato de eu ficar 3 anos sem ver ele, né? Que é um filho só que eu tenho, foi muito difícil para mim. Foi muito difícil. Muitas noites de choro, né? De tristeza. Mas, assim, no fundo, de alegria, porque eu sei que ele estava correndo atrás de um sonho e para mim a felicidade dele é tudo para mim. Entendeu? Que ele sendo feliz para mim não importa. Entendeu? Mas para ele importa, né? Para ele importa. Viajou por outros países, foram muitos. Você foi lá só passear? O que você foi fazer em outro lugar? Conta aí para nós.
Eu acho que é da nossa família, assim. Teve um dia que eu estava contando da época da minha avó, que eu morei aqui em Antônio Carlos, em quantas casas eu já morei. Meio E cigano. meio cigano. E tinha, sem brincadeira, acho que foram para aí 30 a última vez que eu contei. 30 para mais. Eu tenho 35 anos, quase uma casa por ano, né? Mas e minha bisavó, né? Minha bisavó Guilmar era assim, mudava muito. A minha mãe também mudou muito de casas. E eu comecei a ter esse gosto por realmente conhecer outros lugares, outras cidades. E aí quando eu morava em Juiz de Fora ainda, eu fiz minha primeira viagem, na altura eu era casado, né? Eu fui para Argentina. E aquilo ali para mim, ver uma outra cultura, desde casas construídas, pessoas com comportamentos diferentes, religiões diferentes, aquilo ali para mim foi, na minha cabeça parece que fez assim. E eu entendi que aquilo ali abriu uma paixão tão grande por mim, por viajar e conhecer lugares, que eu fui depois mais uma vez na Argentina, fui no Chile, depois fui uma vez para o México, e eu não consegui parar mais. E aí eu ficava juntando dinheiro, me programava, esse ano eu vou para tal lugar. E quando você vai para Portugal, é uma coisa também que as pessoas às vezes veem. Quando você vai para Portugal, a passagem e a acessibilidade é muito grande. Por exemplo, às vezes você viaja de um país para o outro lá com 10 euros, né? Que é 50, 60 reais. Você vai para um país e volta, ida e volta, às vezes 10, 15. Tem passagens. A acessibilidade te dá vontade ainda mais de viajar. E nesse período que eu estava lá, né, por mais que eu não pudesse voltar para o Brasil, a viagem entre países ali, ela estava liberada. E eu consegui, né, até chegar aqui, conhecer em torno de 12, 13 países, né, considerando os que eu já tinha ido. E é uma coisa que você não cansa, assim, e aí você vê uma outra cultura e você começa a pensar, para onde eu vou? Né, minha mãe está para ir lá, eu falo, onde eu vou levar minha mãe? E você vê tantas situações naturais que pra gente que nasceu no Brasil aqui, talvez sejam situações críticas ou vice-versa, sabe? O que é cultura para um, talvez não é cultura para o outro. São situações que te fazem repensar muito, muito mesmo sobre o que é relevante, o que não é relevante. Às vezes os seus problemas que você acha que é um problemão, ele acaba ficando pequenininho, né? E isso gera uma paixão muito grande, é um vício mesmo. E aí, hoje, se você me perguntar o que eu mais gosto de fazer é viajar mesmo. Em qualquer lugar, estou aqui, igual a gente está falando, vamos passar um fim de semana ali, vamos ali. Porque eu acho que isso é uma bagagem Você que foi você para a adquire. Escócia também, né, Fui para a estudar? Escócia, fiquei um mês estudando inglês na Escócia, enquanto eu estava em São Paulo. E eu tenho muito orgulho de tudo, sabe? Aqui, por exemplo, eu estudei no Adelaide Andrade. Eu passo ali e eu vejo quanto a escola mudou, agora as grades estão altas, mas me lembro lá cantando o hino nacional. Agora ela está mais bonita. Tá muito. E o hino nacional era toda segunda-feira, se não me engano, tinha que ficar lá hasteando a bandeira, não podia mexer. Na minha época era na quarta-feira. Era na quarta? E foi o único colégio que eu estudei aqui. Foi lá. E cheguei a fazer datilografia Eu sou Luiz Galileu. na FEBEM. Na época era muito caro um computador, ninguém tinha um computador. Não, e o próprio curso de datilografia era caro. Era caro, minha mãe Era colocou no pago. curso, colocou no curso da tela, lembra ASDFG, espaço, HJQG, assim, um papelzinho em cima da mão ali para você não ver. E tudo isso foi, por incrível que pareça, eu não esqueço, eu não consigo esquecer dessas coisas. Tudo quando eu estou viajando. Teve um dia que eu estava com o Felipe, que está assistindo a gente aí, a gente estava em Vigo, que é uma cidade da Espanha. E eu estava dirigindo, e eu parei, e eu comecei a chorar de alegria. Eu falei, meu avô que me ensinou a dirigir, né? No Fusquinha aqui, no morro da Caixa d'Água. Uma vez o Fusca quebrou, quase que Logo no morro, né? O carro quase caiu dentro da valeta lá. E aí eu tava dirigindo em Vigo, eu parei e eu comecei a chorar, de felicidade, sabe? Quando você para e tem aquela realização, você fala, nossa,
Eu aprendi a dirigir lá em Antônio Carlos com meu avô. Olha onde eu estou dirigindo hoje, pegando um carro, né, e dirigindo. Assim, não sei, eu não sei se estou transmitindo, mas é uma coisa tão boa. E você olhar e falar, nossa, quanto Deus foi bom comigo, nas oportunidades, na família que eu tenho, nas pessoas que eu tenho que me amam, que estão comigo. Eu acho que aquele momento ali, sabe? E é um momento simples, está dirigindo um carro, mas Você tem uma coisa em comum comigo. Você é muito saudosista, né? Eu também sou, eu acho bacana isso. Porque todos nós, né? A gente vem de algum lugar. A gente tem raiz em algum lugar. E uma coisa que eu admiro muito no ser humano, sempre admirei, é o ser humano que não foge das suas raízes. Eu acho isso muito bacana. Porque a gente conhece muita gente que nasce em Antônio Carlos e fala que nasceu em Belo Horizonte, né? Como se tivesse vergonha de ter nascido aqui. E eu estou ouvindo você falar, Diego, e me colocando aí no seu lugar. Que bacana, sabe? Ver que você tem orgulho da sua família, que você tem orgulho da terra que você nasceu e que você tem sonhos. Porque também a gente vê muitas pessoas aqui mesmo em Antônio Carlos, que por ser uma cidade pequena, não tem muita opção de emprego, que desistem dos sonhos. Você falou aí no início, ninguém deve desistir do sonho, né? E eu, assim, assino embaixo da sua fala. Porque muitas pessoas param no meio do caminho. E às vezes param em Pelas jovens, dificuldades, né, não consegue continuar, né? A dificuldade é para a gente encarar, não é? A gente tem que encarar. Porque aí é que tem sabor, não é? Falando em sabor, gente, eu quero agradecer o Diego. Lembrei de sabor, lembrei de cerveja. Olha que linda! Isso é o pessoal que tá vendo aí ficar com inveja. Diego, muito obrigado pelo presente, viu? É uma caneca linda, escrito Porto. Você pode ter certeza que vai ser guardada com muito carinho e usada com muito carinho, né? Quero receber uma foto lá depois. Eu vou estrear com uma cervejinha, com certeza. E só para dar para vocês, eu quero falar aí para a galera da farmácia bem popular Brasil. Essa farmácia, Diego, é do meu sobrinho, do Rafael, sabe? Do Rafael. Aqui perto do Banco do Brasil. Entre o Banco do Brasil e o supermercado do Titão. E toda a prosa, se eu não falo, ele me liga. Então, gente, vai lá visitar a Farmácia Bem Popular Brasil. E se você precisar, eles fazem entrega domiciliar, né? Para maior conforto. Através do telefone 3459-0911 ou 99816-5517. Diretora, você coloca aí na tela para mim, por favor? Gente, e hoje nós não vamos, porque toda prosa, Diego, a gente sorteava uma camisa da hora da prosa. Só que nós fizemos isso durante umas 30 lives, e agora, hoje nós não vamos sortear nada, mas porque nós estamos estudando, gente, o que nós vamos trazer agora para sorteio, sabe? E nós queremos deixar aqui uma novidade aí para vocês, ó. Provavelmente, até a semana que vem, nós vamos ter uma outra live intercalando com a Hora da Prosa, que vai chamar Som da Saudade com Cristina Caipiruá. Esse vai ser o nome da live. Então vocês gravam aí, quando vocês verem lá no Story, Som da Saudade com Cristina Caipiruá. Vocês vão ver que vai ser uma live bacana, ela vai ser mais curta, vai ser de uns 15, 20 minutos no início, onde nós vamos poder curtir aí muito vinil, gente. Né? E lembrar daquelas músicas antigas, realmente fazer com que as pessoas se remetam ao passado. Vai ser bacana, vocês vão ver. E nós também vamos ter que voltar com a Hora da Prosa, agora semanal. A gente tinha pensado em fazer de 15 em 15 dias, mas eu estava comentando com a Aparecida e com o Diego, que graças a Deus a nossa Hora da Prosa está caminhando, e de 15 em 15 a gente não estava dando conta
para poder trazer as pessoas que já estão agendadas. Nós vamos fazer as contas, vamos ter que fazer semanalmente. Então, a semana que vem, nós estaremos aqui novamente a partir das 20 horas. Combinado? Gente, agora, vamos conversar mais um pouquinho com essa mãe aqui, né? Cida, hoje, qual é o seu maior sonho para o dia? O que você quer muito para ele? Eu sei que você quer tudo, mas há algo especial. Cristina, eu acredito que o sonho dele seja me levar para Portugal. Eu penso assim, né? Por tudo que ele me fala, que ele passa para mim. O sonho dele é esse, que eu vá embora. Mas a minha intenção não é ir embora. Porque se eu fosse mais nova, mais jovem, com certeza eu acho que eu arriscaria, né, esse desafio aí de sair do Brasil. Mas eu quero ir sim, passear, né? Quero conhecer, mas pretendo ficar aqui. Porque ele pretende se estabilizar, assim, morar lá. Ele não pretende voltar mais para morar aqui. Então, eu acredito que o sonho dele seja esse. Né? Porque na parte profissional ele já conseguiu chegar, né? Eu acredito que sim, onde ele pretendia chegar, né? Com relação à profissão dele e tudo mais. Então, acredito que é isso. Ô Diego, e como é que a gente faz, hein? Você sonha, a mãe não quer fazer parte desse sonho, como é que a gente faz isso, hein? Eu acho que ela não sonha ainda porque ela não foi. Depois que ela conhece, ela quer voltar. Mas que eu falo com ela, meu sonho é que ela tenha essa experiência, né? Eu acho que vai ser muito bom para ela. Mas a gente estava até falando, eu quero muito ter uma casa aqui em Antônio Carlos, uma coisa que a gente planeja junto, né? E ter uma casa em Portugal, né? Eu não quero nunca deixar realmente as minhas raízes e poder voltar aqui e ter um lugar para ficar, sabe? E é uma coisa que a gente compartilha, que eu falo para ela, eu quero que ela tenha essa oportunidade de ir quando ela quiser para Portugal e eu também, né, de voltar quando eu tiver, né, oportunidade. E agora, trabalhando remotamente, isso fica mais fácil também, visitá-las mais vezes. Mas ela não conhece Portugal ainda, né? Ela ama coisas antigas, casas antigas, móveis antigos, e eu acho que o olho dela vai brilhar um pouco quando ela chegar lá. Então, assim, e mesmo que ela não fique, eu sei que vai ser um lugar que, por ela saber que me acolheu, porque hoje eu moro no Porto, né? Aqui no Brasil tem um pouquinho uma briga ali entre Rio de Janeiro e São Paulo, aquela situação. Lá em Portugal tem essa mesma situação, mas entre o Porto, que é no norte, e Lisboa, que é a capital que fica próximo ao sul. E o Porto, eu amo o Porto também. Assim. Sabe quando você vai e você chega, você fala, nossa, para mim estar nessa cidade. É uma cidade não tão grande, mas ela te acolhe de uma forma que é prazeroso, sabe? Você não se sente que você não sente que você está numa cidade grande, perdido. Você sai na rua e você encontra pessoas conhecidas e começa a fazer amizades e isso é muito gratificante. Se sente em casa. Se sente em casa, isso é importante. Eu já fui em várias cidades que eu não me senti realmente, talvez eu não voltaria, mas o Porto é uma cidade que eu tenho no meu coração. Assim. Eu quero muito que minha mãe conheça. Agora, se ela vai, se ela não vai, eu vou deixar depois que ela decida. Se ela vai, se ela fica, nós vamos ver. Mas eu acredito que agora eu fale depois. Eu quero que ela fale depois. Né? Agora, Diego, eu gostaria de saber por que Portugal. Quando eu decidi realmente que estava no momento, eu me separei aos 30 anos e eu decidi que era o momento talvez de realizar esse sonho. Pelo momento que eu estava vivendo na minha vida. Eu estava depois de um processo de separação e tudo. E eu comecei a planejar, eu ia fazer uma especialização em Ohio e eu comecei a planejar para mudar para o Canadá. E aí comecei a pesquisar sobre o Canadá, porque às vezes as pessoas olham, como eu falei, o dinheiro, né? O Canadá é um lugar que recebe muito bem os imigrantes, o dinheiro, o pagamento, enfim, os salários são bons, mas eu comecei a pesquisar sobre cultura,
sobre clima, sobre qualidade de vida, e vi que o Canadá talvez em qualidade de vida não teria isso para oferecer. Questão de clima, por exemplo, eu não gosto de lugares muito frios, muito frios. E aí comecei a ver outras coisas. E aí na hora que eu comecei a ver outros lugares, é engraçado, porque eu comecei a olhar alguma coisa sobre Portugal, eu ia no dentista, tinha uma revista, eu abria uma página de Porto. Pegava o jornal, abria o jornal, Porto, né? Pesquisava na internet, Porto. Então assim, é como eles falam, o universo, né? Deus começou a mostrar algo, né? E eu fui, realmente nunca pensei em ir para Lisboa. Quando eu comecei a desenhar essa história, esse planejamento na cabeça, eu comecei a desenhar isso, começou a aparecer tudo sobre o Porto. E quando eu cheguei na cidade, lá tem um rio no meio, né? Tem uns 7 pontos, e eu sentei naquele rio ali, e eu falei, nossa, sabe quando você sente que você está aqui agora, nesse momento, nessa hora? E foi isso, foi uma decisão que aconteceu dessa forma. Eu acho que eu fui, apesar das decisões que eu tomei para estar lá, eu fui conduzido também, né, por tudo na minha volta, assim, a chegar lá. Então, na realidade, sua primeira opção seria Canadá. Canadá. Mas é o que você também já disse hoje. Deus muito presente na sua vida, né? Eu gostei da palavra conduzido, porque a gente é muito conduzido mesmo, o tempo todo. Nós somos conduzidos a algo, né? Eu costumo dizer que até uma gota de água tem o seu lugar na terra. E ela cai exatamente onde ela tem que cair. Todos nós, apesar de muitas pessoas não acreditarem, mas eu acredito fiamente, todos nós já temos a nossa vida escrita. A gente faz a nossa parte e Deus, com certeza, completa. Mas a gente já é predestinado a algumas coisas, né? Porque quando você senta, para e pensa, você fala, puxa vida, eu queria ir para aqui, fui para ali. Né? Eu achei que eu ia me dar bem aqui, na realidade me dou bem lá. Agora, a sua mãe disse, você não volta mais. Você pensa dessa forma, eu nunca mais volto? Não. Eu penso, no momento, realmente é uma decisão concreta para o momento que estou vivendo na minha vida, estar lá. E, como eu falei, né, eu acho que o futuro a Deus pertence e eu quero muito ter aonde voltar, sentir isso, sabe? No momento de visita ou para ficar, ou enfim. Mas é que eu falei com ela, ter continuar tendo essa raiz, continuar tendo uma casa, saber que, opa, se eu for ali, eu tenho. Mas eu acho que é uma decisão muito. Eu acho que nas experiências que eu tive, o nunca mais eu voltar é pesado, assim. Eu por agora eu falo, não. Para morar, né? Esse nunca mais acho que foi bem forte mesmo, mas assim, vontade de voltar para morar, né? Você não tem, né? Se hoje minha mãe, né, eu falo, que Deus me abençoe lá, peço muito, mas se hoje minha mãe precisar de mim, né, a gente, é claro que eu largo tudo, né, e volto para apoiar o que for necessário, e a vida é assim, entendeu? Não, e sabe o que eu penso, Diego? Eu não tenho que pensar nada, né, Gabriel? Mas deixa eu pensar um pouquinho. Eu penso que o ser humano, no momento da vida, né, talvez, geralmente na velhice, ele tende a voltar quando eu falo para casa, para onde nasceu. Eu tenho essa, não sei, nunca saí de Antônio Carlos. Eu, para ser sincero, não tenho nem vontade de sair, né? Mas a gente percebe, né, que as pessoas chegam uma certa hora, elas retornam. E quando é raro alguém ir e não voltar. É muito raro isso acontecer. Eu mesmo, né? Fiquei 10 anos, quase 13 anos fora. E depois achou o caminho de casa de novo aí, tá vendo? Mas por quê? Ele fez faculdade vestibular em Juiz de Fora. Foi. Aí passou lá e eu não consegui ficar longe dele. Tem de novo, né? O que eu falo com minha mãe, uma coisa que eu admiro muito lá em Portugal, por isso que eu falo,
eu quero que ela conheça para ela tirar as conclusões. Que eu vejo às vezes, né? Eu falo isso muito com ela. E é uma frase que eu não gosto, ela sabe que eu não gosto, eu tô velho para isso. Tô velho para fazer isso. Eu já passei da idade para fazer isso. Não sei onde ela tirou essa velhice, né? Mas... Essa velhice toda, né? Tô velha para isso, tô velha para isso. Sabe por quê? Lá em Portugal você vê pessoas de 70, 80 anos tomando café, saindo, tendo uma vida normal, trabalhando em alguns hostels, né? Nos hostels que eu fiquei quando eu viajei. Eu vi pessoas de 70, 80 anos no hostel viajando. Então, assim, a vida para quando a gente quer que ela pare. Sim. A velhice chega quando a gente quer que ela chegue. E eu acredito muito que palavra tem poder. Palavra tem poder, muito poder. E se você fala, não, eu não estou velho para isso, eu faço, puxo a orelha dela aqui em rede social, né? Porque minha mãe já fez de tudo. E eu sei o potencial que ela tem dentro dela. Já dirigiu o Brasil inteiro para vender cachorro-quente em todos os lugares, já virou madrugada, já fez... E essa mesma pessoa, né, que eu conheço, está lá dentro e ela sabe disso. Essa mesma pessoa não pode ter envelhecido Não rápido, envelheceu, né? não envelheceu e ela precisa ser acordada. Eu tenho certeza que quando eu falo, são sonhos meus, mas até nesses detalhes eu quero que minha mãe experimente isso, sabe? De entender que a vida não envelheceu, que a vida não acabou, que a vida só acaba quando a gente fala que ela acabou. E eu quero que ela conheça isso porque é engraçado, por eu ter ficado esse período em Portugal, também eu criei uma família em Portugal. Olha, Pessoas que, quando eu falo família, os meus amigos, pessoas que eu amo, que estão me assistindo. E isso também é muito importante para mim, sabe? E tem que trazê-los para conhecer Antônio Carlos, viu, gente? E isso é muito importante. Então, eu quero muito quero como pessoa e quero que minha mãe entenda que a velhice não chegou. A velhice ainda está longe e vai continuar longe. E a gente tem muito para aproveitar junto. Vou dar uma dica para ela, porque eu brinco muito. Eu brinco assim, não, eu tô velha, mas eu falo da boca para fora. Porque no meu íntimo, eu não cheguei aos 20 ainda. Sabe, assim, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, não é de 56 anos, nunca. Às vezes eu até me acho ainda muito infantil, porque eu esqueço que já passou a época, sabe, para algumas atitudes. Não me lembro não, na hora que eu vejo, eu costumo brincar que se Deus tivesse me dado asa, com certeza eu voaria. Porque eu não tenho essa questão, e você está correto, porque se a pessoa começa a se achar velha, a gente começa a atrair isso pra gente, né? E a velhice, ela é uma coisa bacana também, eu acho. Eu falo que eu quero viver 250 anos no mínimo. No mínimo, eu estou tentando negociar isso. Eu penso que os nossos traços da idade são bonitos. Porque... Tem até um ditado, né? Cada idade tem sua beleza, né? Mas e mostra, né? Porque a ruga, a velhice mesmo em si, fisicamente falando, eu vejo isso com bons olhos, né? Porque você olha no rosto da pessoa, você vê a luta, o que ela passou. O que a gente não pode deixar envelhecer é o espírito. Uhum. O físico vai envelhecer mesmo. Não tem jeito, né? Eu quero ficar bem velho, eu quero parecer um maracujá maduro, né? Então, assim, mas sempre com um espírito jovem. E eu tenho certeza, Diego, que quando a Cida for, é mais provável você voltar e ela ficar lá. Sim. Tá? Se eu conheço um pouquinho da sua mãe, é perigoso ela ir, você voltar e ela continuar por lá. Ele fala assim, mamãe, nossa, onde você para, você sobe num ônibus, daí a pouco você já fez amizade com a pessoa que está do seu lado, né? Para com alguém no ponto de ônibus, daí a pouco já fez amizade. Então, assim, nesse ponto, né, sou bem... comunicativa. Minha mãe faz amizade em qualquer lugar. É uma coisa que até brinca, assim, eu puxei minha mãe nisso, porque
paro no banco também, começo a conversar, conto minha vida inteira. Aí depois eu estou contando minha vida inteira. E ela também assim, isso querendo ou não, abre portas, né? E a gente, quando a gente é transparente, sincero, e com ela não vai ser diferente, sabe? Eu quero que ela tenha a oportunidade de voltar a hora que ela quiser, mas eu quero que ela tenha a oportunidade de conhecer também. Mas isso também, se eu for, é uma coisa para bem no futuro, né? Assim, não agora, né? É uma coisa que só Deus sabe, né? Até porque, Porque eu tenho meu pai, a minha missão é cuidar dele quando ele, né, tiver vida, né? Pode ser que até eu vá na frente dele, mas pela lei natural da vida, né? Eu vou ficar com ele até o fim e cuidar dele até o fim. Então essa eu acho que é a minha missão. Então, se eu penso em sair daqui ou até ir para lá, alguma coisa, às vezes passa pela cabeça, é uma coisa muito, sabe, da vontade de Deus. Tudo tem né? seu tempo, certo? É o que Deus preparou para mim. Eu não sei. Ele que nos conduz, né? Exatamente. Então, onde nós começamos. Exatamente. O Diego e a sua mãe, ela tem que pensar, se ela não for lá, a família que está te assistindo ali, ó, pode roubar. Você viu, Cida, que ele deixou claro que ele já tem uma família. Pois é, você tá vendo? Ó, tá perdendo Então, assim, tá um pouquinho. ela tem que entender, se ela te deixa de lado, você já tem a família. Né? Mas eu só tenho que agradecer, né, Chile? E assim, agradecer muito, pedir a Deus por essas pessoas que acolheram ele, porque você vê, né, igual ele teve Covid lá 2 vezes, teve pessoas lá, famílias que me ligavam, né, de vídeo para falar que estava cuidando dele, sabe? Então isso me deixou mais, né, confortável um pouco, mas né? porque eu sofri muito a distância, o tempo, né, ele ter ficado doente lá, isso foi difícil para mim, mas também saber que ele tem boas amizades lá, isso, né, conforta, porque você sabe que tem, né, gente boa do lado dele para cuidar dele, para ajudar na hora que ele precisar. E eu só agradeço essas pessoas e peço a elas. E que elas venham conhecer Antônio Carlos. Com certeza, com o nosso pão de queijo aqui. Uma curiosidade, o vinho do Porto lá é bom mesmo? É muito bom, muito bom. O vinho do Porto é engraçado. Os vinhos, eu não gostava muito de vinho. Nossa, o vinho do Porto é bom. Não gostava de vinho nenhum. Eu tomava mais uma cerveja e tudo. E eu aprendi a gostar de vinho quando eu vim para Portugal. E os vinhos lá, eles não têm esse vinho doce que tem aqui, né? Suave, que a gente fala, né? Todos os vinhos são secos. E tem os vinhos normais e tem o vinho do Porto. O vinho do Porto, ele é licorizado, né? Ele parece um licor mesmo. Sim, é uma delícia. É muito bom. Só que você vai tomando ali, ele é muito forte, você tem que tomar cuidado. Teve uma vez que eu sentei para tomar um, eu tomei quase uma garrafa. Ele é muito forte, mas ele é muito gostoso mesmo. Falei que hoje quando a gente viaja, as malas estão cada vez menores nas viagens, estão cobrando absurdo pelas malas. Se pudesse, eu ia trazer vinho para todo mundo provar. Eu trouxe um também com minha mãe, né? Uma delícia. Um vinho verde. E a gente começa a aprender a apreciar o vinho mesmo. Eu já tomei porre de vinho do Porto. E o preço lá também, né? Um preço bem acessível. O preço dos vinhos lá, é por isso que eu falo, as pessoas tá triste, toma um vinho, tá feliz, toma um vinho, vai sair, já comprou o vinho, vai ficar em casa no inverno, porque os vinhos, por exemplo, você compra vinho lá, vinhos bons, a 3 euros, 2 euros, 1 euro, 5 euros, e aí você vai olhar esse mesmo valor, é claro que foi produzido lá, aqui no Brasil, é R$200, 150, 150. Então, tem todo o processo de exportação e importação aqui. Mas você começa a criar aquele prazer pelo vinho, e é uma coisa gostosa de você sentar no inverno, por exemplo. A gente não tem muita coisa para fazer, porque é muito frio às vezes para ficar saindo. Então senta na mesa, vários amigos, come queijo, toma vinho, fica conversando a noite inteira, coloca uma música. Então são rotinas muito, muito comuns, né? E prazerosas. Se usa muito café também, né, em Portugal? Café. É engraçado que tem muitas palavras diferentes também. Quando você chega em Portugal, você cria uma percepção, porque quando a gente estuda Portugal, a gente estuda a colonização, né?
Então você tem. Eu achei que eu ia entrar no café lá e ia encontrar com o Dom Pedro lá tomando um cafezinho lá. E na verdade não, assim, né? A ideia que a gente tem de Portugal é totalmente diferente, né? Mas café, o que tem, por exemplo, o brasileiro tem costume de bares, né? Assim, bares, ir com a família, tomar uma cerveja, lá é café. Chegou de tarde, todo mundo fala, vamos tomar um café? Vai todo mundo tomar café mesmo. Café, senta e toma um cafezinho e fica conversando. Quando eu fiz curso de barista, eu fiz com uma moça, ela estava fazendo curso de barista porque ela estava abrindo uma cafeteria em Portugal. Eu não sei onde em Portugal, mas ela estava indo para lá com a família. É muito comum. E é uma rotina do português e brasileiro, quando vai para lá também assume. E tem um café lá que você toma café que tem o nome de quem? Da Cristina, né? A Chibra tem sido Cristina. Aí, gente, querendo ou não, ele lembra de mim também, ó, tá vendo? Ele sempre fala, todo mundo que eu vou tomar café, eu lembro da Cristina, porque o nome Cristina tá lá na xícara. Eu ia pelo menos todos os dias. Eu trabalhava do lado, todos os dias eu parava tomar um café. E lá tem uma coisa que é viciante, que é o pastel de nata. Para quem gosta de doce, eu sou viciado assim, em doces, mas em pastel de nata. Fiz aquela promessa, né, para vir para o Brasil, para diversos pontos da minha vida. Eu estou uns 6 meses aí sem comer pastel de nata, mas é muito gostoso. Eu nem imagino o que é pastel de nata. Nem eu também. É uma massinha, né, um copinho de massinha assim com um creme de ovos dentro, que vai no forno. Deve ser gostoso. Mas é muito gostoso. É muito gostoso. Gente, o papo tá tão bom, né? E tem Mas- bacalhau também, né? O bacalhau lá também é muito. O bacalhau também é muito bom. Hoje eu estava mostrando ele o preço dos bacalhau aqui. Aí ele são estava fazendo essa preços. comparação. Eu falei da minha infância aqui, mas quando eu falei da escola, por exemplo, eu lembro de todo mundo. Hoje eu encontrei a Golda na rua, a minha professora Maria, uma pessoa que eu não guardo para sempre, professora Neuza, sabe? As pessoas que me deram aula aqui. Então, assim, eu fico muito. Eu queria muito que essas pessoas soubessem que aonde eu vou, ou se eu estou fazendo, eu penso. Assim, essas coisas que não saem da minha cabeça. Assim. Acho que eu posso viver mais 50, sei lá, essas pessoas não saem. Eu falei com minha mãe assim, nossa, tem que passar lá na casa da tia Maria. Tem que passar lá, sabe? Pessoas... Além de levar a sua família, você leva os amigos. Sim. Né? Isso é muito bacana. Eu digo, o papo tá ótimo, né, Cida? Tá bom. A gente ficaria aqui a noite toda, mas depois de terminar aqui a gente vai tomar um cafezinho e a gente continua, né? Como Antônio Carlense, e hoje morando fora, o que você quer deixar? Que recadinho que você quer deixar para essas pessoas ó, de Antônio Carlos, aqui da região, que estão participando conosco da COSA? Como é que você encerra essa noite? O que você deixa aí para eles de dica? Né? Não sei. Eles estão esperando você falar alguma coisa para eles. Uma vez eu ouvi de uma gerente minha na FedEx, ela era de Minas. Ela falou assim, os mineiros vão conquistar o mundo. Porque realmente você vai em vários lugares do mundo. E eu acho que essa frase também foi uma frase que me marcou, mas eu queria deixar um recado, né, bem similar ao que eu comecei a falar. Eu acho que quem está aqui, Antônio Carlos, e aprende a dar valor para um café, para um pão, para uma mesa, para a simplicidade que a gente tem aqui de essência, tem poder e capacidade para conquistar tudo. E muitas vezes você vai ver que as circunstâncias que vão acontecendo, elas vão fazer com que você desista dos seus sonhos. Mas sonhos, eles abrem portas. Uma pessoa sem sonhos, ela começa a viver na comodidade do que a vida tem para entregar e não do que ela pode conquistar, né? Do que ela almeja, do que ela pode conquistar. E o meu recado é esse, não realmente, eu acho que quem está aqui no carro pode conquistar o mundo. Basta querer. E eu fico muito orgulhoso de onde eu nasci, de onde eu estou, de onde eu pretendo estar, com as pessoas que eu amo. E é isso. Eu acho que agradecer muito, né, a oportunidade do café aqui. Deixar um beijo para minha filha que está assistindo, para o Felipe, para a Sueli que estão lá em São Paulo, vão vir aqui conhecer, para os meus amigos de Portugal,
os meus amigos aqui de Antônio Carlos, para minha família, para todo mundo que esteve na minha vida, só agradecimentos. E dizer para quem está aí começando a vida aqui em Antônio Carlos, que realmente isso foi possível para mim, né, tá onde eu estou e poder correr atrás dos meus sonhos, é possível para todo mundo, né? Eu falo porque às vezes as pessoas perguntam para mim, mas de onde você é? Ah, eu sou de Minas Gerais. Mas qual cidade? Antônio Carlos. E muitas pessoas falam comigo, que não conhecem, que eu faço questão de abrir o mapa e falar, é aqui, ó, do lado de Barbacena, E ó. existe no Mas mapa. não é Barbacena, é Antônio Carlos. Existe no mapa. E é isso, eu acho que não percam seus sonhos, né? Eu tento fazer para minha vida, quero continuar com esse espírito até Deus me dá força. E com certeza ele está sempre ao seu lado. Bem, Aparecida, muito obrigada, viu? Fico muito feliz de recebê-la aqui. Eu que agradeço. Diego, Nós agradecemos. é um prazer imenso, né? Eu que vi você crescer. Eu fico O carinho que muito... você sempre teve com ele, desde pequeno. E ele comigo, né? É uma coisa de anjo aí. De anjo de guarda. Sim. Então, eu fico muito feliz de saber que você está bem, né? Você ter se tornado esse homem bacana, porque nem todo filho é como você pode ter certeza disso. A sua mãe é uma pessoa privilegiada de tê-lo como filho, eu tenho certeza disso. E eu espero outras vezes você voltar em Antônio Carlos, que você venha para cá tomar um cafezinho com a gente, né, diretora? Pessoal de Portugal aí, ó, que está participando conosco, é um prazer tê-los aqui. E cuidem bem desse menino, por favor. Né? Não podem roubar da mãe. Eu espero que um dia vocês possam vir conhecer Antônio Carlos e, aproveitando a oportunidade, comecem a me acompanhar aí, ó. Entra lá no YouTube, no nosso canal no YouTube é Hora da Prosa, com Cristina Carvalho. Vai lá, se inscreva, me ajude aí também, tá bom? Eu tenho uma grande amiga que gosta muito de cantar em Portugal, que é a cantora Joana. Ela sempre vai a Portugal. Agora com a pandemia, acho que ela parou, mas ela faz muitos shows lá. E ela fala muito bem de lá, sabe? Até porque ela é filha de português, então ela é encantada com Portugal. Gente, ó, valeu pela noite, né, diretora? Graças a Deus, nós estamos de volta. A semana que vem bem, nós vamos voltar semanalmente. E acredito que até a semana que vem nós vamos ter a live Som da Saudade com Cristina Caipira. Guarda esse nome aí, gente. Fiquem com Deus. Obrigada pela participação. Tenham uma ótima semana. E até terça-feira, dia 12, se Deus quiser, Ele quer, com mais uma Hora da Prosa com Cristina.